Hare Krishna, agradeço a todos os participantes dessa live de hoje, com uma aula do Srimad Bhagavatam. Hoje temos o primeiro canto, capítulo 11, verso 25. O título do capítulo é A Entrada do Senhor Krishna em Dwarka. Um capítulo muito interessante e importante, como todos os capítulos do Srimad Bhagavatam. Vamos dar início, então, à nossa palestra. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 11, verso 25. Nityam nirikshamananam yadapi dwarakaukasham navitripyanti hidrisha shriyudhamam gamachutam. A tradução e o significado dados por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada são: os habitantes de Dwarka estavam regularmente acostumados a olhar o reservatório de toda a beleza, o Senhor infalível, mas mesmo assim eles nunca ficavam saciados. Significado: quando as senhoras da cidade de Dwarka subiam aos terraços de seus palácios, elas nunca pensavam que tinham anteriormente visto muitas vezes o belo corpo do Senhor infalível. Isso indica que elas nunca saciavam seu desejo de ver o Senhor. Qualquer coisa material vista por um certo número de vezes, finalmente torna-se sem atração por causa da lei da saciedade. A lei da saciedade age materialmente, mas não há campo de ação para ela no reino espiritual. A palavra infalível é significativa aqui, porque embora o Senhor tenha misericordiosamente descido à terra, ainda assim ele é infalível. As entidades vivas são falíveis, porque quando entram em contato com o mundo material, elas perdem sua identidade espiritual. E assim, o corpo materialmente obtido torna-se sujeito a nascimento, crescimento, transformação, situação, deterioração e aniquilação, sob as leis da natureza. O corpo do Senhor não é assim. Ele desce como é e nunca está sob a influência das leis dos modos materiais. Seu corpo é a fonte de tudo que existe, o reservatório de toda a beleza, além de nossa experiência. Ninguém, portanto, fica saciado de ver o corpo transcendental do Senhor, porque sempre há manifestações de belezas cada vez mais novas. O nome transcendental, a forma, as qualidades, o secto, etc., são todos manifestações espirituais, e não há saciedade no cantar do santo nome do Senhor. Não há saciedade em discutir as qualidades do Senhor, e não há limite para o secto do Senhor. Ele é a fonte de tudo que é ilimitado. Srila Prabhupada Ki Jai. Então aqui temos o verso número 25 desse capítulo. Cronologicamente, esse capítulo descreve uma atividade de Krishna posterior à batalha de Kurukshetra. Krishna regressa a Dwarka para se encontrar com seus associados eternos que participavam dos passatempos dele como o filho de Devaki e Vasudeva. Esse Krishna, como filho de Devaki e Vasudeva, é chamado de Vasudeva, que significaria Vasudeva Júnior. Só que em vez de ter um JR no final, tem o primeiro A de Vasudeva alongado. Então, o nome do pai é Vasudeva, o nome do filho é Vasudeva. Então, assim, esse tema é depois da batalha de Kurukshetra, quando Krishna retorna a Dwarka e vai se encontrar com os yados, vai se encontrar com as suas
16.108 rainhas, vai se encontrar com todos os seus associados, que, embora sejam associados eternos, estão realizando um passatempo em Dwarka Puri. Dwarka como um local sagrado, como manifestação de Vrindavana, manifestação original do mundo espiritual. Dwarka é um bairro do mundo espiritual também e se manifesta nesse mundo material para que alguns passatempos da Suprema Personalidade de Deus sejam feitos de maneira mais formais dentro do sistema. Nós vimos no significado de Prabhupada que o corpo material obtido torna-se sujeito a nascimento, crescimento, transformação. Prabhupada usa uma expressão agora interessante, situação. Depois, deterioração e aniquilação. Essa situação é exatamente o que define a posição da pessoa de acordo com a sua bagagem de karma, de acordo com as suas escolhas, as suas opções, define a inserção da pessoa dentro da sociedade, dentro do mundo material, para cumprir com o seu compromisso, com o seu destino. A situação em que Krishna se encontrava em Dwarka não é diferente, sob um ponto de vista, da situação que ele se encontrava em Vrindavana, em Gokula e em Vrindavana. Krishna é a mesma pessoa. A diferença é que Krishna, como Krishna Vasudeva, o filho de Vasudeva e Devaki, tem uma relação formal com os habitantes, ocupa uma posição de liderança dentro do sistema de Varna e Ashrama, enquanto que em Vrindavana ele é simplesmente o Yashodanandana, o filho de Yashoda e Nanda Maharaj. Ele se ocupa nas atividades de Yashoda e Nanda, como um pastor de vacas, cuida das vacas e dos bezerros. Krishna, na primeira etapa da sua infância, depois de ser um bebê, na primeira etapa, ele começa a trabalhar, ajudando o pai, trabalho entre aspas, e nessa fase ele é chamado de Vatsapala, ou protetor dos Vatsas, o protetor dos bezerros. Depois ele cresce um pouco mais, ganha mais responsabilidades e confiança por parte do pai e passa a se chamar de Gopal. Gopal é aquele que toma conta, que cuida das vacas, Go. Então, mas quando Krishna fica no início da sua adolescência, cerca de 12 anos, e talvez um pouco mais, até 15 anos dessa etapa, Krishna sai de Vrindavana para Mathura. Em Mathura, Krishna executa as atividades mais importantes sob o ponto de vista da sua vinda a este mundo para proteger os devotos e aniquilar os canalhas. Então, ele para proteger Devaki, sua mãe biológica, outra vez entre aspas, e seu pai Vasudeva, ele resgata a relação com eles, a relação de filho, porque ele é um filho adotivo de Nanda e Yashoda. Ele resgata a sua relação, pede perdão aos pais, Devaki e Vasudeva, por não ter usado do seu poder e ter permanecido junto a eles, mas, aparentemente por medo, ele ter sido aceito ser transferido para Gokula, a fim de ser protegido da maldade de Kamsa. Então, e aí ele é criado em outro ambiente por seus pais adotivos, Yashoda e Nanda. Então, ele retorna, resgata a relação, pede perdão. Devaki e Vasudeva estão felizes, recém-libertados por Kamsa, da prisão em que eles viviam.
Devaki e Vasudeva fazem parte da sociedade de Mathura e Krishna chega em Mathura e então ele toma mais uma atitude. A atitude de aniquilar o canalha do Kamsa. Kamsa atuou como um rei muito mau, arbitrário, malvado em todos os sentidos, capaz de matar criancinhas, como de fato matou, capaz de prender o próprio pai, como de fato prendeu, e capaz de torturar sua própria irmã, mais jovem que ele, mais nova que ele e dependente do rei local. Também ele tentou, a todo custo, dominar e vencer Vasudeva, mas ele não obteve o êxito completo nisso. Vasudeva foi muito diplomático, conseguiu dialogar com ele no nível muito satisfatório e convincente. Kamsa aceitou que todos os filhos que nascessem deles, ele, Vasudeva, levaria e apresentaria Kamsa. Ele cumpriu com sua promessa até o 8º filho. Quando o 8º filho nasceu, Vasudeva estava determinado a não cumprir com a sua promessa. E, não cumprindo com a sua promessa, ele levou a criança recém-nascida, que apareceu como Vishnu de 4 braços, levou para Vrindavana, onde Krishna pôde viver a sua forma original de 2 braços e os seus passatempos transcendentais serem outra vez realizados em Gokula, a terra de Vrindavana. Assim, Krishna viveu em Gokula, em Vrindavana, depois de adolescente, vai para Mathura, cumpre com o seu papel e segue para Dwarka. Ainda faltava uma das razões para a sua vinda a este mundo, que era restabelecer os princípios espirituais eternos, que estavam perdidos, mesmo porque o sistema Varnashrama estava defeituoso. Os reis, ao invés de agirem como pessoas santas, protegerem a comunidade, o povo, e dar instruções para que esse povo crescesse, evoluísse, tanto material quanto espiritualmente, Kamsa, o rei, estava desvirtuando as pessoas, tomando o poder, abusando do poder e fazendo uma verdadeira gangue com indivíduos que eram demônios. Conhecemos vários. Putana, Trinavarta e assim por diante. Então, Krishna e Balarama resolveram esses assuntos de lidar com os associados de Kamsa, e chegou então a hora de lidar diretamente com Kamsa. Ele destrona Kamsa, tira do poder, como ele estava muito agressivo e violento, Krishna também dá fim a ele e junto com ele a sua violência, suas injustiças, sua natureza materialista também se vai. Daí Krishna vai para Dwarka, entra em Dwarka e estabelece o seu reino. Ali ele se casa com 16.000 rainhas e estabelece um palácio para cada e vive a vida de um rei, um kshatriya administrador, como era a natureza do seu pai biológico, Vasudeva. Ele já tinha vivido a natureza de Nanda Maharaj no início da sua infância. Agora, na sua juventude, ele está vivendo, então, a experiência de um kshatriya. Tudo isso é externo a Krishna. Krishna não se deixa envolver pelos modos da natureza material, jamais. Ele vem, parece ter um corpo material comum, como os corpos que nós obtemos dentro desse mundo, que todas as entidades vivas têm, porém, o corpo de Krishna é transcendental e tem as suas qualidades originais, Satchidananda, eterno, bem-aventurado,
e pleno de consciência, não é um corpo traigunya, um corpo baseado na mistura dos três modos da natureza material. Essa química que tanto nos afeta. E nós percebemos, quando começamos a estudar os conceitos de autorrealização espiritual e entendemos um pouquinho da filosofia, estudamos a influência dos modos da natureza material, rapidamente, com um pouquinho de autocrítica, nós conseguimos analisar as nossas próprias ações que estão em Tamaguna, que estão em Rajaguna, que estão até em Sattvaguna, ainda que não sejam tão comuns. Bom, os devotos são motivados para Sattvaguna e, às vezes, resistem um pouco por causa da predominância de modos inferiores, mas a tendência com a prática do sadhana bhakti, com a prática de sadhusanga, com a medida que o processo vai se desenvolvendo e o devoto vai se livrando dos anartas, passando pela etapa de anarta nivriti, então ele, o devoto, se liberta da influência dos modos inferiores e começa a perceber que o modo da bondade é mais produtivo, traz mais satisfação, tranquilidade mental, libera ele próprio das ansiedades, do medo, da ira, da luxúria. Então, os devotos passam a escolher atuar de acordo com o modo da bondade e começa, então, a fazer avanço no processo espiritual com mais evidência, com mais rapidez. E também passa a adquirir conhecimento com mais facilidade do que a experiência de adquirir conhecimento através dos modos da paixão e ignorância, que são através do trabalho árduo ou através do sofrimento. Então, assim, adquirindo conhecimento no modo da bondade, ouvindo das autoridades, ouvindo dos shastras, ouvindo do mestre espiritual, os devotos melhoram sua performance espiritual de bhakti e passam a trabalhar, a viver, a experimentar a viver uma experiência profunda de devoção. Depois, com o passar do tempo e a prática de bhakti, eles também vão ter que se livrar do modo da bondade. A essa altura, poderão estar um pouquinho apegados ao modo da bondade, mas, mesmo ao modo da bondade, o devoto vai ter que se libertar desse apego, porque o apego nunca é benéfico assim. O próprio Krishna recomenda que os seus seguidores, aqueles que buscam um serviço devocional, devem se libertar de raga, bhaya e krodha, vitaraga, bhaya, krodha, mamaya mamuparshritaha, bahavo gyanatapasa, utamad bhavam agataha. É um verso do Bhagavad Gita, onde Krishna diz que, libertando-se do apego, do medo e da ira, muitas e muitas pessoas no passado, ocupando-se em tapasya e também em conhecimento, jnana, tapasa, eles se desapegaram do mundo e desenvolveram amor transcendental por Krishna, obtendo o resultado desse amor, que é restabelecer o elo, a relação com Krishna. Assim, os devotos da prática do serviço devocional crescem em conhecimento transcendental, crescem na prática do conhecimento transcendental, deixando os modos da natureza. Esse significado de Prabhupada trata, de certa forma, desse assunto, a dinâmica dos devotos. Mas Krishna é admirado pelos devotos puros, associados eternos de Krishna, que são habitantes de Dwarka. Krishna está rodeado por essas pessoas e, estando rodeado por essas pessoas, Krishna, que é o mesmo Krishna original, ainda que vivendo a experiência de Vasudeva Krishna,
em Dwarka, Krishna está inteiramente dotado de todas as suas opulências. No capítulo 10 do Bhagavad Gita, Krishna apresenta suas opulências transcendentais para Arjuna, como ele mesmo diz, parte dessas opulências transcendentais. Não é que ele apresenta todas, porque seria impossível, mas, numericamente falando, Krishna revela 82 características das suas opulências materiais. E essas não são materiais, são transcendentais, mas são opulências que parecem materiais porque elas estão dentro das características das atividades materiais comuns. Inclusive, no 10º capítulo do Bhagavad Gita, quando Krishna descreve as suas opulências transcendentais, ele descreve de acordo com o ponto de vista de Arjuna. Ele fala de uma maneira tão empática que Arjuna possa compreender. Como ele tinha que falar apenas algumas, ele escolhe falar daquelas que Arjuna pode compreender por causa da sua experiência cultural. Olhem só, eu reservei aqui no capítulo 10, olhem como Krishna vai descrever, a partir do verso 19. Ele diz: eu sou a super-alma, ó Arjuna, situada nos corações de todas as entidades vivas. Eu sou o princípio, o meio e o fim de todos os seres. Entre os Adityas, sou Vishnu. Entre as luzes, sou o sol radiante. Entre os Maruts, sou o Marit. Entre as estrelas, sou a lua. Essa era a cultura que Arjuna tinha. Arjuna conhecia os 3 aspectos da verdade absoluta. Já tinha ouvido falar isso, já tinha passado por essa aula, né, no seu curso de Bhakta. Então, assim, Krishna se revela como a super-alma e também e localiza onde essa super-alma fica, no coração de todas as entidades vivas. E também ele vai depois falar que entre as luzes ele é o sol. Arjuna tinha experiência do sol, porque qualquer ser humano vivendo dentro deste mundo pode perceber a presença do sol, o movimento da Terra em relação ao sol, as diferentes fases que o sol passa, ou que a luz solar define as estações do ano. Então, o sol, por ser tão importante e por Arjuna conhecer, Krishna utiliza esse conhecimento para que Arjuna capte que ele está por trás de tudo. E assim ele vai. Também, entre as estrelas, eu sou a lua. A palavra estrela aqui pode se entender como astro, não é? Como um corpo celeste, não apenas como estrela sob o ponto de vista da geografia, do estudo da cosmologia, porque aí teríamos uma dificuldade de classificar a Lua como estrela, que não é apenas um satélite do planeta Terra. Mas, ainda assim, podemos entender a palavra estrela como um corpo celeste, um astro, e não exatamente como define a ciência da astronomia. Bem, então, Krishna, no 10º capítulo, Krishna vai apresentar todas essas 82 opulências relacionadas com a capacidade que Arjuna teria de compreender o que ele estava dizendo, que ele está por trás de tudo isso, que ele é a origem de tudo isso, que ele tem controle sobre tudo isso. E ele descreve de uma maneira muito fácil de Arjuna compreender, porém, no fim, já no verso 40, 41, o capítulo tem 42 versos, já no verso 40, Krishna vai dizer que eu sou a fonte geradora de todas as existências. Ele está dizendo
que ele é a origem de tudo. Aham sarvasya prabhavo. Eu sou a fonte original de tudo que existe, de todo prabha, toda a criação. Não existe ser algum. Imagine, não existe ser algum. Krishna está pessoalmente dizendo isso. Móvel ou inerte, que possa existir sem mim. Esta compreensão, para Arjuna, era muito especial. Arjuna já está no capítulo 10, né? Ele já conseguiu passar fazendo perguntas e tal. Ele já está no capítulo 10. O capítulo 10 é parte da divisão sextupla do Gita como parte de Bhakti. O capítulo 10 surge exatamente para responder a pergunta, ou melhor, para dizer como Arjuna poderia, ou qualquer leitor da Gita, pode se tornar um Ananya Bhakta, ou um devoto imaculado, que é tema do capítulo 9, Raja Vidya, o capítulo que é o rei de todo o conhecimento transcendental. Então, o capítulo 10 chega para ensinar como é que alguém pode pensar em Krishna, lembrar de Krishna, como ele deve conceber Krishna como a suprema personalidade de Deus, como ser histórico também. Então, Krishna apresenta as suas opulências para que Arjuna possa conduzir a sua meditação, como nós fomos ensinados por Chaitanya Mahaprabhu a meditar nos santos nomes de Krishna. E mesmo que possamos não conhecer o significado das palavras Hare, Krishna e Rama, combinadas no Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ainda assim possamos obter o resultado que qualquer outra pessoa, mesmo conhecendo o significado do mantra, possa conhecer. Por quê? O Mahamantra Hare Krishna, os santos nomes de Krishna, são dotados das mesmas potências de Krishna. Krishna tem 6 opulências básicas. Entre tantas opulências, Krishna tem 6 opulências que são admiráveis pelos seres humanos, pelas quais nós lutamos também. E Krishna tem de uma forma superlativa, enquanto nós podemos ter alguma dessa opulência de forma muito diminuta, Krishna tem de forma superlativa. Então, essas opulências seriam, né, a fama, força, riqueza, beleza, renúncia, conhecimento. Então, essas 6. Quem de nós não aspira beleza, riqueza, fama, conhecimento, renúncia? Quem de nós não aspira isso? Mas Krishna possui isso originalmente. E os associados de Krishna desfrutam com Krishna dessas opulências vivenciadas em máxima potência. Então, os habitantes de Dwarka tinham essa experiência com Krishna. E agora, dentro do contexto cronológico que o Bhagavata está apresentando, Krishna está retornando a Dwarka depois da batalha de Kurukshetra, está entrando na sua cidade, ele próprio toca sua Panchajanya, a concha, para anunciar: estou chegando. Ele toca seu Panchajanya, sua concha transcendental, a mesma tocada lá no campo de batalha de Kurukshetra. Ele entra em Dwarka e se encontra com as pessoas. O texto descreve que as senhoras, que naturalmente, por um recato vivenciado culturalmente, elas subiam para os andares superiores dos edifícios para poder ter uma visão melhor, porque, como sempre, os marmanjos gostam de aparecer, tomar espaço no meio ambiente, e então elas, para não terem que lutar com garras, com unhas e dentes, as senhoras, com sua característica de recato, que, como eu disse, era uma peculiaridade cultural
da época e sempre muito bem vista e bem-vinda na sociedade humana. Então, elas sobem para os andares superiores e ali elas podem apreciar a pessoa suprema. E Prabhupada fala de algo no significado que eu não posso deixar de mencionar aqui, que é a não saciedade. Por mais que uma pessoa veja Krishna, ela nunca fica satisfeita completamente. Ela nunca se sacia de contemplar a beleza transcendental de Krishna. Então, essa é a característica principal dos devotos associados com Krishna, dos devotos que têm uma relação de serviço devocional estabelecida com Krishna. E aqui é mencionado no exemplo das senhoras que contemplam a beleza de Krishna sem nunca se tornarem satisfeitas. Na verdade, elas ficam satisfeitas, porém não se saciam. Né? Bom, então, o tema que nós estamos vendo hoje aqui, de suma importância no Bhagavatam, descreve os passatempos de Krishna, passatempos esses que serão descritos com mais detalhes no 10º canto do próprio Srimad Bhagavatam. Estamos apenas no primeiro. Descreve uma parte importante das atividades de Krishna dentro deste mundo, com a sua encarnação inteiramente transcendental, dotada do poder original de Krishna, sem nenhuma perda. Krishna se manifesta nesse mundo material, seja em Gokula, seja em Dwarka, seja em Mathura. Krishna se manifesta como ele é, com todas as suas opulências, todas as suas capacidades. Então, vamos parar aqui. São 8h30, 30 minutos de aula, de apresentação. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar pelo bate-papo do Zoom, ou podem mandar também pelo Facebook, e o Sri Chaitanya, me ajudando, vai apresentar as perguntas para que a gente possa responder, se eu souber, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, por dedicarem esse tempo, seja agora ao vivo, ou seja posteriormente. Muito obrigado a todos vocês que se interessam por ouvir o Bhagavatam e que me dão o privilégio de apresentar o Bhagavatam hoje para vocês. Hare Krishna. Gratidão, Maharaj, ótima aula. Tem vários comentários aqui, né, várias reverências, várias saudações, muitos comentários carinhosos, mas eu vou até as perguntas, porque os comentários são vários, mais de 60 pessoas, né? Então, tem uma pergunta aqui da Paula Coelho Santos. Ela fala: Maharaj, quando retomamos ao Supremo, à medida que temos mérito, temos uma hierarquia de mundos a galgar? Por exemplo, atingimos o Brahmajyoti, depois vai Kunta Loka e, por último, o mundo espiritual. É possível chegarmos a viver a Ayodhya Dhamma, Mathura Dhamma, Goloka? Não. O Vaishnava, o seguidor de Prabhupada, o Gaudiya Vaishnava, que trabalha servindo devocionalmente a missão de Sri Chaitanya Mahaprabhu, vai direto para Goloka Vrindavana participar dos passatempos de Krishna sem escala. Não há necessidade de ser promovido a planetas superiores, correndo risco, como os planetas celestiais. Não há necessidade de ir para os planetas Vaikunta, nem nada. Ele vai direto para o planeta onde o seu Siddhardeha, o seu corpo espiritual original, encontra o abrigo eterno junto aos passatempos de Krishna. Tem uma outra pergunta do Rogério DZ. Ele pergunta: na prática, como é o desapego ao modo da bondade? O senhor poderia dar exemplos? O modo da bondade nos condiciona à felicidade. Quando nós nos desapegamos da felicidade como uma conquista única e aprendemos a aceitar a vida como ela é,
como Krishna nos orienta no Bhagavad Gita, Matras Parsas Tu Kanteya, Sitoshna Sukha Dukkha Agama Paino Nityas Tam Titikshaswa Bharata. Quando nós aprendemos a qualidade de titikshava, ou de adquirir tolerância, aprendemos a tolerar o sofrimento quando ele vem. Não ficamos aversionados ao sofrimento, não ficamos procurando culpados, nem nos martirizamos pensando que somos muito caídos, muito degradados e somos culpados e que não temos esperança. Não. Se aprendemos a tolerar o sofrimento e a tolerar as alegrias também, não vamos ficar assim muito eufóricos. Então, se aprendemos isso, nós não vamos nos perturbar. E o modo da bondade que nos condiciona à felicidade precisa ser superado também. Nós precisamos alcançar Vishuddha Sattva, ou seja, o modo da bondade pura, que está além da bondade que nos condiciona à felicidade, que, por sua vez, está correlacionada com a satisfação dos sentidos, o conforto da mente, a tranquilidade da inteligência, de acordo com a nossa natureza material. Nós aprendemos primeiro a agir de acordo com a nossa natureza, e depois nós temos que nos desvencilhar da influência de nossa própria natureza. Já pensou? Não é fácil, não. Mas é por aí que vai, viu, Rogério? Obrigado. Chegou uma pergunta agora aqui da Fernanda Algeri Alves. Ela pergunta: quem abandona o serviço devocional vai para quais planetas? O verso 3 do Bhagavad Gita diz: Ashradadana Purusha Dharmasyasya Parantapa Aprapya Mam Nivartante Mrityu Samsara Vartmani. Diz que Vartmani alcança Mrityu Samsara, ou seja, o Samsara, o ciclo de nascimentos e mortes. Então, essa é a referência que nós temos. Então, quem abandona o serviço devocional aceita um novo nascimento. Porém, se, antes de abandonar o serviço devocional, ele alcançou uma boa plataforma, uma plataforma de boas experiências devocionais, cantou o Mahamantra Hare Krishna, não ofendeu as pessoas e seguiu a sua vida com certa regularidade, então ele tem a chance de nascer dentro do Mrityu Samsara, mas em família Vaishnava, em família de devotos, para dar continuidade ao seu caminho. Ou, mesmo que não nasça em família de devotos, ele pode obter a misericórdia do Guru e de Krishna e obter a semente de Bhakti, Bhakti Lata Bija. Isso é explicado por Chaitanya no seu Chaitanya Charitamrita. Gratidão, Maharaj. Tem mais duas perguntas. Será que dá tempo? Vamos lá. Vamos tentar. Tá bom demais. A Nava Brinda, ela pergunta: o recato feminino é muito falado e apreciado. O senhor poderia falar um pouco sobre o recato masculino? Um desastre. Deveria ser uma meta, mas nós estamos muito condicionados aos conceitos que a própria sociedade cultiva e que estimula o homem culturalmente, em sua educação, a ser protetor, a ter essa posição, tipo de chefe de família, chefe disso, chefe daquilo. Então, e também a sociedade é tão competitiva que, naturalmente, o homem tem essa postura. E mesmo também nós temos essa experiência prática, vemos isso, por causa da predominância na era de Kali, que estamos vivendo, de pessoas com nível intelectual, espiritual muito inferior, que os modos da natureza, paixão e ignorância, são muito proeminentes.
e que a classe dos brahmanas não predomina. Tem muito mais Shudra, né? Os próprios Vedas alertam. Kalau Shudra Sambhava. Na era de Kali, todos nascem como Shudras. Imagine quem nasce como Shudra e não tem a chance de se reeducar de acordo com a teoria científica dos modos da natureza material, para deixar os modos inferiores, praticar o modo da bondade e alcançar a posição de um Brahmana, por exemplo. A sociedade fica superlotada de pessoas influenciadas pelos modos da paixão e ignorância. Culturalmente, os homens recebem esse estímulo, praticam de maneira instintiva, até que tomam consciência. Quando eles tomam consciência, eles entendem, eu preciso ser um pouco mais equânime. Eu tenho que compreender que isso não é uma virtude como eu pensava, isso é um defeito. E aí ele começa a se corrigir. Sob o ponto de vista espiritual, homens e mulheres precisam ver a grande importância da autorrealização espiritual e se dedicar a isso, a conquista da autorrealização espiritual, através de uma metodologia científica que inclui o estudo das modalidades da natureza material, os modos da natureza, bondade, paixão e ignorância, e a sua mistura. É muito importante compreender tudo isso. Compreender o que é matéria e o que é espírito, como Sankhya, a filosofia Sankhya nos ensina, e compreender Bhakti, o processo de evolução. Então, tudo isso é muito importante para a nossa reeducação. Se deixarmos rolar, nós vamos ser iguais aos animais mesmo, e instintivos, seres instintivos. Mas é a cultura, a educação, em especial a educação espiritual, que nos liberta de todos os condicionamentos materiais e nos qualifica à posição de devotos puros de Krishna. Obrigado, Navavri. E a última pergunta aqui é do Prabhu Paravyoma. Ele pergunta: este comportamento das senhoras de subirem no terraço para verem Krishna e não se misturarem com os homens revela uma característica cultural de uma sociedade machista? Naquela situação, Paravyoma, reverências, Paravyoma, é um prazer ter você por aqui, embora eu não esteja lhe vendo. Na situação de Krishna, não. Ali revela uma situação teísta. Revela a presença de Krishna. Elas subiram para o lugar mais elevado e para poder ver Krishna. Mas se não houvesse esse lugar mais elevado para ver Krishna, certamente elas dariam outro jeito, porque a parte principal do verso é dizer que elas não alcançavam a saciedade. Por mais que elas pudessem contemplar a beleza de Krishna, elas nunca estavam saciadas. Então, elas foram para um lugar onde elas poderiam ver melhor. E, culturalmente, já se oferecia esse lugar para as mulheres. Era uma oferta de privilégio para as mulheres, mas, ao mesmo tempo, deixando que elas pudessem estar à vontade, com todo o seu recato, com tudo. Não era para exatamente se esconder, era para elas terem a facilidade de poder contemplar a beleza de Krishna. Essa é a situação. Na nossa sociedade atual, não falo da ISKCON, mas na sociedade de um modo geral, esses comportamentos que discriminam homem, mulher, e o que seja dentro da nossa sociedade, em termos de qualquer tipo de denominação material, são discriminações desfavoráveis para o cultivo espiritual. E sempre haverá a dualidade e o privilégio de alguém. Quando houver o privilégio de alguém, os desprivilegiados tendem a se rebelar. Se os desprivilegiados se rebelam, a sociedade perde um tempo imenso só para buscar o equilíbrio entre aqueles que são desprivilegiados e aqueles que são privilegiados.
Na ISKCON, nós precisamos estar atentos para isso, para com equanimidade dar privilégio a todos, de forma que todos, igualmente, sem nenhum tipo de diferenciação material, possam ter a oportunidade de avanço espiritual, autorrealização espiritual. Obrigado, Prabhu Paradeu. Então, acabaram as perguntas. Gratidão, Maharaj, pela ótima aula, pelo seu tempo, sua disponibilidade, né, o conhecimento compartilhado, sua associação. Só temos a agradecer. Gratidão. Jai! Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Hare Krishna.